Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Andréia, seja bem-vinda. Ai, seu filho, glória a Deus, te abençoou, Thiago. Glória a Deus, que bênção. Tão bom ouvir isso. Esses dias eu acho até que eu falei isso com a Andréia, se eu não estou enganada, né, Andréia? Boa noite, seja bem-vindo. Quanto é bom ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês e saber que aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo não tem sido só para mim, né? Eu tenho podido transferir isso para outras pessoas e eu fico muito feliz por isso. Então, quando eu escuto esses testemunhos de que o que o Espírito Santo tem construído em mim não tem sido só para mim. Pri, seja bem-vinda, mas tem sido para aquelas pessoas que Deus tem colocado perto de mim. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. Porque quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, num primeiro momento, a gente está pensando, Claudete, seja bem-vinda. No primeiro momento, quando a gente começa essa caminhada com o Espírito Santo, a gente está pensando, na maioria das vezes, em resolver uma situação que a gente está vivendo, né? A gente está pensando numa dor que a gente está sentindo, num problema que a gente está enfrentando. A gente está ali focado naquela dor que está dentro da gente, naquela situação. Mas quando você vai caminhando no Espírito, você vai andando, seja bem-vinda, Andréia, você vai aprendendo que o Espírito Santo faz, em primeiro lugar, por você, em você. Porque... que foi com você, Andréia? Porque a primeira obra de Deus é em nós. É como naquela questão lá, Lê, seja bem-vinda. Como na questão do avião, né? Quando eles vão dar aqueles primeiros comandos ali, né? Ele fala, olha, em caso de despressurização, vai cair, né, a máscara de oxigênio e você, se estiver com criança, coloque primeiro em você e depois na criança. A obra de Cristo, em primeiro lugar, ela é em nós. Até porque você não pode falar daquilo que você não vive, né? A verdade de Deus, ela é absoluta, mas a experiência, você fala do que você vive, né? Você fala com propriedade daquilo que você experimentou, daquilo que você vive. E falar da fé é assim, né? Falar da fé é você falar de algo que é real para você. Falar de Jesus, você fala com propriedade quando você fala daquilo que você vive. Então, glória a Deus, né, pelos testemunhos de vocês aqui. E esperar o pessoal entrar. Eu sei que nós somos poucos, mas somos assim tão intensos em Deus, né? Eu vejo aqui pessoas que estão tão comprometidas com a própria história. Eu não vejo em vocês um compromisso comigo, em primeiro lugar, mas eu vejo em vocês um compromisso com a história de vocês. Eu vejo em vocês um compromisso com a vida de vocês. Eu vejo vocês querendo viver o que foi anunciado para vocês. Eu vejo vocês querendo viver tudo que Cristo conquistou para vocês na cruz. E isso é muito bom. Hoje eu compartilhava com uma amiga e eu dizia para ela assim, que às vezes é muito frustrante a gente pregar o evangelho aqui, porque eu estou lendo o que vocês estão escrevendo, mas eu não estou vendo ninguém. Então a impressão que a gente tem muitas vezes é que a gente está falando para ninguém. E é um desafio. E hoje são tantas informações, são tantas pessoas anunciando Jesus de verdade, pessoas cheias do Espírito. Então são tantos anúncios, são tantas informações que a gente não consegue absorver tudo, né?
E a gente vê as pessoas, às vezes, também, por outro lado, tão envolvidas na superficialidade, tão superficiais, porque não conseguiram entrar, não conseguiram mergulhar, não conseguiram se permitir. Porque, na verdade, quando você se permite, é o Espírito Santo que faz. A gente tem a impressão assim, nossa, eu sou tão intenso, nossa, eu quero tanto Deus, nossa, eu busco tanto a Deus. Isso é uma ilusão, porque na verdade nós é que somos buscados, nós é que somos chamados, nós é que somos convidados, né? Ele que nos amou primeiro. E às vezes a gente acha que tudo começa conosco, mas não é isso que acontece. Então às vezes a gente vê tanta superficialidade, porque as pessoas às vezes estão preocupadas, e eu não estou falando isso julgando ninguém. Porque às vezes eu já estive nesse, às vezes não, eu já estive nesse lugar. Às vezes a nossa dor é tão grande que o que a gente quer é só ficar livre daquela dor. Você já teve uma enxaqueca tão forte que o que você quis foi ficar livre daquela dor. Você não estava preocupado com o que era a causa daquilo lá, você só queria que aquilo saísse da sua cabeça. E às vezes o problema é tão sério que o que nós queremos é só ficar livre daquele problema. Nós não estamos preocupados, de fato, com a raiz daquele problema. O que nós queremos muitas vezes é só ficar livre. E tá tudo certo, tem nada de errado nisso. Mas o Espírito Santo, ele através dos nossos problemas, através dessas dores, ele nos chama, fala, olha, eu tenho algo para você. Além de curar a sua dor de cabeça, eu tenho algo para você. Eu quero me revelar para você. Eu quero me revelar como a fonte das águas vivas. Eu quero me revelar para você como o seu manancial, como a sua fonte. Eu quero me revelar para você como o seu melhor amigo, como o seu salvador, como o seu pai, como a sua fonte de sabedoria. Eu quero mais. Então essa dor de cabeça que não fui eu que te dei, esse problema que não fui eu que trouxe, foram as circunstâncias da vida que trouxe isso para você, mas eu quero, através dessas circunstâncias, me manifestar para você. Então é linda a obra do Espírito Santo, é linda. Então assim, é simples. É simples, é permitir, eu me permito. Eu me permito ser acolhida pelo Espírito Santo. Eu me permito ser amada pelo Espírito Santo. Eu me permito ser tocada nas minhas entranhas pelo Espírito Santo. Sabe aquelas coisas que eu nunca permiti que ninguém entrasse? Aquelas coisas que eu nunca permiti que ninguém tocasse? Eu permito que o Espírito Santo faça. Eu permito que o Espírito Santo fale. Eu permito que o Espírito Santo sonde o meu coração. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Eu permito o meu coração ser conhecido pelo Espírito. Eu permito o meu ser conhecido pelo Espírito. Eu permito o meu subconsciente, que é chamado inconsciente, ser conhecido. Lá onde estão armazenadas as minhas memórias, onde estão armazenadas as minhas experiências desde o dia em que eu fui gerada. Lá onde está toda a minha, o meu arquivo. Eu permito que o Espírito Santo entre nesse lugar. É como se você estivesse numa casa e todos os cômodos estivessem fechados e as luzes apagadas. Porque talvez você tenha medo de abrir essa porta. Você tem medo, talvez, muitas vezes nós pensamos assim, o que eu vou encontrar lá dentro? Se tiver um monstro, se tiver algo que eu não saiba lidar, e se tiver uma verdade que eu não saiba lidar, o que eu vou fazer com isso? E o Espírito Santo, ele é aquele que fala, eu vou pegar na sua mão, e eu vou com você abrir esse lugar. E eu vou te mostrar que tudo já está feito. Eu vou te mostrar que a cura já brotou sem detença. Eu vou te mostrar que o sangue de Jesus, como está escrito nas Escrituras, é verdade. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Pelas suas pisaduras fostes
curado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi partido pelos nossos pecados. Para poder limpar esses cômodos da nossa vida. Para poder sair da periferia da nossa vida. E para entrar em nosso ser inteiro. E ali, limpar todas as coisas. E ali, lavar todas as coisas. Lavar culpa. Lavar erros, falhas, fraquezas. Lavar ofensas, lavar mágoas, dores, cicatrizes, feridas. Ele morreu para entrar no nosso ser no mais profundo. Com óleo, com sangue, com água da vida, com água do Espírito. E nos regenerar para sempre. Fazer de nós uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Como nós falamos semana passada. Nos tirar dos espinhos. E nos transportar para o solo do seu amor maravilhoso. Ele é lindo. Quem mais poderia fazer isso pela sua vida? Quem mais poderia fazer isso pela sua vida? Ninguém. Nem amor de pai, nem amor de mãe, que muitas vezes nos causaram essas feridas. Nem amor de cônjuge, nem amor de ser humano algum, reconhecimento de ser humano algum. As dores que nós mesmos provocamos a partir daquilo que recebemos. Porque todo que foi ferido, a tendência dele é ferir. Todo que foi machucado, a tendência dele é machucar. Todo que foi pisoteado, a tendência dele é pisar. Mas o Espírito do Senhor foi derramado, o Consolador foi derramado. Ele veio. Jesus disse: convém-vos que eu vá. Porque quando eu for, o meu Pai enviará o Espírito Consolador. O Espírito da verdade. O Espírito da paz, o Espírito do amor, o Espírito da alegria que o mundo não conhece. E quando esse Espírito habitar, se juntar, se unir, se ligar e se tornar um com o meu e com o seu Espírito, como já de fato aconteceu, já não somos mais sozinhos. Já não somos mais solitários. Já não somos um indivíduo, mas somos um com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso é obra espiritual. O homem não pode fazer isso. Mas o Espírito faz. Eu estou aqui para dizer para vocês que o Espírito faz. Eu estou aqui para dizer para vocês que o Espírito alcança, o Espírito produz, o Espírito opera, o Espírito transforma. O Espírito Santo é lindo. E esses momentos aqui são momentos consagrados ao Espírito Santo. São momentos preparados pelo Espírito Santo para nos socorrer, para nos alimentar, para nos levar à verdade de quem nós somos, de quem Ele é, de um novo lugar em que nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Nós estamos em outro lugar no Espírito, e o Espírito de Deus, pessoalmente, é quem nos revela isso. E hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós conversarmos, partiu de uma conversa. Na verdade, o Espírito Santo me lembrou. Olha só o que eu vou te contar. Quando eu comecei esse processo de vir, assim, eu estou no Instagram há algum tempo, mas eu nunca tinha feito lives, assim, eu vinha, postava. Se você pegar aí meu story, você vai ver que eu posto. Sempre o meu Instagram, ele teve esse foco de levar a vida no Espírito, de anunciar Jesus. E quando eu comecei, um dia eu falei pro meu filho mais velho, falei: olha, eu tô tão feliz de poder estar ali no Instagram, levando para as pessoas aquilo que eu tenho recebido, que para mim é tão bom poder ficar ali 1 hora
falando, transbordando, assim, não é difícil, não é sacrifício no sentido, não é penoso para mim, não é penoso para mim, é um prazer estar aqui. E eu dizia isso pro meu filho, e meu filho falou algo para mim que me chocou tanto, e que eu quero liberar isso para sua vida agora. Ele falou assim: mãe, você fala 1 hora para essas pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa, elas falam consigo, elas falam com si mesmas 23 horas do dia. E no final das contas, é o diálogo interno é que tem muito poder. É a conversa que elas têm com elas mesmas. É que tem determinada a vida delas, que tem determinada a qualidade da vida que elas têm vivido. Então, se não houver uma mudança do diálogo interno, não vai acontecer a mudança de vida. Elas não mudarão de vida se não mudarem o diálogo que elas têm com elas mesmas. E naquela hora eu não tinha me atentado para isso. Eu assustei. Porque eu achava assim, não, como assim? Não, eu acho que quando a pessoa ela recebeu aquela palavra, já aconteceu. Ele falou, não aconteceu. Porque precisa mudar o que elas falam com elas. Precisa mudar a maneira como elas se veem. A maneira como elas se veem, como elas conversam com si mesmas. O que elas falam delas para elas mesmas. Aí eu fui entender, eu fiquei assim meio até chocada no dia. Eu falei, então... então se a gente for considerar que eu passo 1 hora aqui e vocês passam 23 horas ouvindo a si mesmo, se não tiver uma qualidade do que você tem falado consigo, não vai adiantar. Me deu uma frustração, vou confessar. Isso já faz meses, essa conversa. Mas hoje o Espírito Santo me lembrou isso. Porque o Espírito Santo tem tratado isso comigo. O Espírito Santo tem me corrigido em muitos diálogos que eu tenho comigo. Ele tem me corrigido em muitos pontos. Muitas vezes ele tem falado comigo, você não fala assim com outras pessoas. Você não edifica outras pessoas dessa forma. Por que você está falando assim consigo? Por que você está falando assim com você? Essa maneira de falar não vai te levar onde você quer. Esse diálogo interno, ele não é curativo para a sua vida. Esse diálogo interno não é saúde para a sua alma. Esse seu diálogo vai te levar para tristeza. Esse seu diálogo interno vai te levar para o desânimo. Isso que você está dizendo a si mesmo vai te levar para a frustração, vai te levar para a dúvida, vai te levar para a incredulidade. Esse diálogo que você está tendo com você é um diálogo cruel. É um diálogo ruim. A qualidade dele é péssima. O Espírito Santo falou isso comigo. E hoje eu vim falar isso com você. Eu vim te chamar a uma reflexão. Como você tem falado com você? Como você tem falado consigo? Como você tem falado com si mesmo? Isso é muito importante. Isso não é uma coisa irrelevante. Ao contrário. O Espírito Santo quer alinhar o seu diálogo interno com aquilo que é a verdade. Com aquilo que é a verdade. Então hoje é dia, esse momento é o momento que o Espírito Santo está te dizendo, olha, eu quero o que você imagina na sua alma, você porque é o que você é o que você tem como verdade, é o que você crê, é o que você anda nisso. Então, é tempo de alinhar o seu diálogo. É tempo de verificar o que eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim que essa depressão não tem cura? Eu estou falando para mim que é muito difícil a minha vida? Eu estou falando para mim que A, B, C ou D prospera e eu não prospero? Eu estou falando para mim que eu não consigo vencer essa situação? Eu estou dizendo para mim que essa situação que eu enfrento há muitos anos, ela nunca vai mudar? Eu estou falando para mim que eu não sou boa o suficiente? Que eu não consigo, que eu não posso? Eu estou falando para mim que eu não sou uma boa pessoa?
Eu estou falando para mim que eu não tenho o Espírito Santo ainda da forma que o outro tem? Eu estou falando para mim que eu não sou digna de viver cheia do Espírito? Eu estou falando para mim que a minha vida não vai mudar, que meu casamento não tem jeito, que eu não tenho jeito, que eu sempre caio nos mesmos erros? Eu estou falando o que para mim? Que eu não consigo comer adequadamente? Que eu não consigo me vestir adequadamente? Eu estou dizendo o que para mim? Olha, eu tenho insônia, eu sou assim mesmo, eu tenho insônia mesmo. E nunca vai mudar. É isso que eu tenho dito para mim? O que eu tenho dito para mim? Eu não sei conversar. Eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu não consigo malhar, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo ser uma boa cristã. O que eu tenho dito para mim? Para. O que você tem dito para você? Ah, Espírito Santo. O que você tem dito para você? Por que você tem usado o seu diálogo interior para se ferir, para se punir, para se machucar? Por que você tem usado o momento precioso? Porque você tem escolhido, eu vou reformular, porque na verdade é isso. Porque você tem escolhido falar com você de maneira tão ruim, de maneira tão dura, de maneira tão cruel, de maneira tão vitimista, de maneira tão vingativa. Por quê? Pensa. Por quê? Por quê? O que justifica? Se Jesus, que é santo, que tinha todos os motivos, se o Pai, que é santo, que é perfeito, tinha todos os motivos para nos rejeitar, por causa das nossas fraquezas, por causa da nossa humanidade, Ele nos amou e nos olha com olhos de amor e nos olha com olhos de compaixão e nos convida para uma nova vida e nos convida a olhar para frente, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. E por quê? Que nós, apesar de ouvirmos tantas palavras boas de Jesus para nós ouvirmos tantas palavras que nos fazem bem, nós não conseguimos, às vezes, reproduzir essas palavras para nós mesmos. Nós não conseguimos olhar e dizer: Alessandra, você está em processo de construção, mas você é totalmente amada. E no seu processo você não está só. E na sua caminhada você não está só. Não importa quantas falhas, quantas vulnerabilidades, não importa. Importa que você é amada. Importa que você é auxiliada, você nunca está só. Sabe, quando você erra, por que em vez de dizer, tá vendo, de novo? Oh, de novo no mesmo erro. De novo fazendo a mesma coisa. Oh, eu já falei muitos para mim, ô sua topeira. De novo fazendo isso. Já disse muitas vezes para mim. Mas eu poderia dizer para mim: calma, você é amada. E o Espírito do Senhor está com você para te auxiliar na jornada.
para te guiar a toda a verdade. Calma. Não é na força do seu braço, não é na força do seu poder, mas é no poder de Deus. Tudo está bem. Você caiu aqui, agora pega essa lição. Pega esse aprendizado e prossegue. Para quê? Sabe, muitas vezes nós temos a mania, olha só, tanto que isso é sério. Às vezes alguém nos feriu e nós carregamos feridas antigas. E às vezes, por exemplo, pessoas que foram abusadas. Às vezes a pessoa foi abusada, ela sofreu um abuso emocional ou um abuso físico mesmo. E aquele abuso trouxe marcas profundas na vida dela. Anos se passam. E aí ela fala, o abusador, aquele que fez aquilo comigo, aquele que fez aquilo comigo, aquele que fez aquilo comigo. E aquilo você, de dia, sempre tá latejando. Você esquece, mas volta naquilo. Todo dia aquilo vem. Aquela ferida está ali. E muitas vezes, nós somos piores do que aquele abusador. Nós nos comportamos de maneira pior do que aquele abusador. Por quê? Porque aquele abuso, ele demorou, vamos dizer, por um tempo. Mas nós fazemos o quê? Nós perpetuamos aquele abuso. Então nós ficamos remoendo aquele abuso. E quando estou remoendo aquele abuso, quando estou remoendo aquela dor, o que está acontecendo comigo? A minha alma está sofrendo. Porque reviver é viver de novo. Reviver é reconectar com aquela situação que me trouxe dor. Mas às vezes nós somos os nossos algozes. Às vezes não sempre, porque aquela situação ela já ficou no passado, mas ela é tão presente quanto ela, na nossa lembrança, quanto ela foi lá atrás. Então aí nós ficamos com ódio daquele abusador, mas nós não conseguimos enxergar que nós fazemos pior do que ele fez conosco. Porque nós ficamos nos martelando com aquilo, nos martirizando com aquilo. E aquilo fica latejando. Aí começa aquele diálogo interno. Eu deveria ter feito isso. Se eu tivesse oportunidade, eu faria isso. Se eu tivesse oportunidade, eu falaria isso. Se eu tivesse oportunidade, eu daria esse troco. Se eu tivesse oportunidade, eu falaria isso. Às vezes uma situação, eu me pego muitas vezes eu me pego, às vezes assim, às vezes acontece algo que uma pessoa fala pra mim, aquilo me dá um impacto, e às vezes eu me travo ali, aí depois eu saio daquela situação, eu fico remoendo e começa um diálogo interno, falando, eu deveria ter falado isso e isso pra aquela pessoa, eu deveria ter feito isso e isso, e aí começa aquele diálogo de morte. Morte do quê? Morte da sua paz, da minha paz. Morte da alegria, porque isso é um destruidor de alegria, é um vampiro de alegria. Morte do descanso da alma. A alma entra em aperto, em apuro, a mente fica cansada, sobrecarregada. Você pode ver, as costas começam a pesar, o corpo começa a somatizar, logo vem uma dor de cabeça, uma insônia, uma dor no estômago. Tudo por quê? Porque eu não cuidei do meu diálogo interno, comigo e até mesmo com o outro que eu tenho dentro de mim. Ah, mas eu vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, e tudo de modo negativo, sem cuidado, sem autocompaixão, sem autocuidado, sem amor. Mas hoje o Espírito de Deus, alguém disse assim, eu não sei, aqui a Pri disse, eu não sei sair dessa dor. Pri, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por si mesmo ninguém sabe. Eu penso assim, é a minha experiência. Quanto mais você não quer pensar em algo, mais você pensa. Quanto mais você não quer sentir algo, mais você sente. Quanto mais em nós mesmos, isso eu estou falando da humanidade, do ser humano. Quanto mais, eu não quero lembrar de uma circunstância, mas eu me lembro. Quanto mais eu não quero vivenciar algo, aquilo fica dentro de mim.
Então o Espírito Santo, ele veio. O Espírito Santo não veio por causa dele. O Espírito Santo não veio para anunciar religião, para ensinar uma doutrina para mim, para você. Não, o Espírito Santo não veio por causa disso. O Espírito Santo veio para nos dar vida. O Espírito Santo veio para nos fazer viver o que Jesus nos deu. Porque quem fez tudo por nós e para nós foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que isso pode ser só teoria para a minha vida. Mas o trabalho, o mover do Espírito em mim é me levar a vivenciar isso que Jesus me deu. A paz que Jesus disse, olha, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Eu dou uma paz para vocês que ninguém poderá roubar. E essa paz é fruto do Espírito Santo. Ela não tem como, por exemplo, assim, eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito. Porque Paulo dizia, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse nem é dele. Então, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito. E agora é andar no Espírito que você tem. Como? Sendo auxiliado por Ele. Então, se você é auxiliada por Ele, se eu sou, então significa que Ele é o auxiliador. Ele está na frente, Ele está no governo, Ele está na liderança. Ele tem a resposta. Nós somos os que recebemos. Nós somos os que são auxiliados. Nós somos os que são ativados, encorajados, alinhados, corrigidos. Nós somos os que são amados. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós somos os curados. É por meio do Espírito que isso acontece. E é uma obra espiritual, não é uma obra emocional. Não é uma obra que toca só a sua mente. É uma obra que te toca por inteiro. É uma obra que vai lá no profundo do seu ser e te dá uma nova natureza, a natureza segundo Deus. A mesma natureza de Jesus, a mesma natureza do Pai, a mesma natureza do Espírito, a graça. A obra da cruz, mediante a graça, nos deu de presente. E agora, ele veio, porque ele sabia, assim, o Pai é maravilhoso, Jesus maravilhoso, o Espírito Santo maravilhoso. Ele sabia que ele poderia nos deixar uma cartilha e ter feito tudo o que fez. Isso se tornaria novas tábuas, as tábuas de Jesus Cristo. Nós temos no Antigo Testamento as tábuas de Moisés. E se Jesus fala, olha, eu já fiz tudo por vocês, agora está aqui escrito, vocês andem nisso. Aí começaria a nova religião, a nova lei, a lei de Jesus Cristo. Mas não foi essa lei. A lei é a lei do Espírito da vida. Para aqueles que não andam mais em si mesmos, mas andam auxiliados pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E é esse caminhar com o Espírito Santo, esse permitir ser auxiliado pelo Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo revele verdades eternas para nós. Essa comunhão com o Espírito Santo, esse ouvir o Espírito Santo, atentar, aquietar a alma, sabe? Aquietar a alma. Tal qual uma criança recém-amamentada, assim a minha alma para comigo. Fiz calar e sossegar a minha alma, e agora ela é amamentada, ela é alimentada, ela é edificada pelo Espírito Santo. E agora eu faço escolhas. Qual é a minha decisão? Eu vou pensar o que o Espírito Santo pensa. E eu vou falar a minha alma. Sabe o que o Espírito Santo quer? Edificar o seu espírito. E o seu espírito edificar a sua alma. Como? Como que isso acontece na prática?
é na comunhão com o Espírito Santo. Ele vem no seu, ele está no seu espírito e ele fala ao seu coração, ao seu espírito. E isso você permite que desça para sua alma. E você começa a dizer, olha só, você começa a dizer exatamente o que o Espírito Santo diz a seu respeito. Você começa a falar consigo exatamente o que o Espírito Santo fala a seu respeito. Ah, isso acontece automaticamente? Não, isso não acontece, eu não vou te iludir. Não é essa a minha experiência. Eu queria muito que fosse. Queria muito que fosse. Sabe por quê? Porque quando eu estou aqui dizendo para você o que é uma alma cansada, é porque eu sei o que é uma alma cansada. Quando eu estou aqui dizendo para você o que é uma aflição de coração, é porque eu sei o que é uma aflição de coração. Eu não estou dizendo nada para você que eu não saiba o que é, por experiência. Quando eu estou aqui dizendo para você ministrar a sua alma, é porque eu sei que se a minha alma não for ministrada, ela vai desgovernar nas circunstâncias. Ela vai mergulhar nas circunstâncias, ela vai se apavorar. Então, a hora que tudo estiver bem, a hora que eu for aplaudida, a hora que eu for validada, a hora que eu for elogiada, a hora que eu for respaldada, a minha alma vai falar coisas boas a meu respeito. Vai dizer isso mesmo, Alessandra, isso mesmo. É você isso mesmo, você é uma mulher, como hoje muito se usa, né? Uma mulher fodástica, uma mulher empoderada, uma mulher isso, você faz, acontece, isso. Mas a hora que me faltar a validação, a hora que eu falhar nas circunstâncias, a hora que eu não for validada, a hora que eu não for aplaudida, a hora que eu não for reconhecida, a hora que eu não for aceita. Sabe o que vai acontecer comigo nessa hora? A minha alma vai falar, tá vendo? Você errou. Por isso mesmo é que essa pessoa te rejeitou. Tá vendo o que você falou? Por isso mesmo, você tem que aprender a falar direito. Você tem que aprender a se comportar direito. Você tem que aprender por isso. Não é esse lugar que o Espírito Santo tem para nós. O lugar que o Espírito de Deus tem para nós é outro. É assim, olha. O Espírito governa. O Espírito de Deus governa o seu e o meu espírito. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, ministra ao nosso espírito na comunhão. E aí, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, porque eu só posso te dizer aquilo que é realidade para mim. Porque se eu não disser para você o que é realidade para mim, eu estou sendo hipócrita e falsa. Eu não quero isso, não é da minha personalidade agir assim. Então, quando eu digo para você qual é o caminho que eu, Alessandra, tenho encontrado para tirar a minha alma desse lugar de culpa, de condenação. Quem me tirou desse lugar foi o sangue de Jesus. Quem me tirou desse lugar foi o sangue de Jesus. Mas para que eu viva essa verdade, que eu não sou culpada, que eu não sou condenada, que eu não sou acusada, que agora nenhuma condenação há sobre mim. Eu preciso compreender certas coisas. Eu preciso compreender que o que me tirou essa condenação foi o amor com o qual eu fui amada. Que o que me tirou essa culpa foi o amor que me amou. Quem não lança mais os meus pecados no meu rosto, as minhas fraquezas do meu rosto, foi o meu amado que se entregou por mim. E à medida que eu permito que ele me revele o meu valor para ele, à medida que eu permito que eu tenha comunhão com o Espírito da verdade, a verdade, ela vai aqui sendo internalizada, revelada, alargada. As minhas tendas, os meus espaços internos, eles se alargam. E a verdade brilha. Alguém colocou aqui, você já não brilha mais a sua luz própria, mas você brilha agora a luz de Cristo que se tornou a sua luz. É assim que funciona. É assim que funciona a vida no Espírito.
E agora a luz de Jesus é a sua luz. E por isso que ele diz, vós sois a luz do mundo. Porque agora você se torna luz. E agora o Espírito, o seu Espírito edificado pelo Espírito. E quando eu te falo que eu vou bater na mesma tecla, eu descobri na oração em outras línguas o falar com Deus. Eu descobri. O Espírito Santo me revelou. O falar com Deus. E eu descobri, e o Espírito Santo me revelou o negócio. Alessandra, a sua cura profunda que Jesus já te deu e que você já é curada, ela se manifesta, sabe de que forma? Falando o que Deus fala, crendo no que Jesus fez, ouvindo Deus por dentro, alinhando a sua alma à verdade. E esse é, quando você fala com Deus, quando você ouve Deus, isso que acontece. Então, por mais que os homens tenham coisas boas para dizer a você e a mim, e nós temos sim, porque nós não somos independentes uns dos outros, nós somos interdependentes uns dos outros. O poder transformador está em ouvir Deus. Quando você ouve Deus, você fala da parte de Deus para a minha vida. Quando eu ouço o Espírito, eu falo da parte de Deus para você. Eu não falo o que eu acho. Eu não falo teoria humana. Eu não falo conhecimento humano. Como Paulo fala, eu não falo palavra persuasiva de sabedoria humana. Mas eu falo o poder de Deus. E é o poder que te transforma e que me transforma. Então, o Espírito Santo, ele está nos ampliando o entendimento, a consciência. Está dizendo, filhos, eu estou em vocês. Vocês receberam a minha natureza. Vocês são seres espirituais. Vocês agora sabem discernir. Porque agora vocês, pelo Espírito, nós fomos ligados, o meu Espírito com o seu Espírito. E agora você tem capacidade de me ouvir, de me conhecer, de compreender as minhas leis espirituais. Agora você tem capacidade de se comunicar comigo, de ser meu amigo íntimo, de ser íntimo, de ouvir os meus segredos. Você tem capacidade, porque o Espírito Santo não veio falar de outra coisa que não seja revelar Jesus. Revelar Jesus para nós. Dizer para nós tudo o que ele ouve. É isso que o Espírito Santo está fazendo aqui. E ele fala, agora você tem. Agora nós estamos conectados. Agora nós estamos sintonizados. E você não precisa de mediador nenhum. Eu não sou sua mediadora. O pastor não é o seu mediador. Não tem homem nenhum que se interponha entre você e Deus. Não. O sangue de Jesus fez isso. E agora ele te habilitou. Ele abriu o seu entendimento. Ele te deu um novo coração. Ele te deu um novo entendimento. Ele te deu a mente de Cristo. Porque Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então agora eu posso entender o que Cristo quer me dizer. Eu posso entender os mistérios. Eu posso compreender o que Cristo me fala. Eu posso aceitar o que Cristo me fala. Eu posso tomar